Duas coisas importantes desse texto. Toda forma tem função. Isso é uma coisa nítida nesse texto. Ou seja, Deus não é um Deus de formalidade. Toda forma tem função. Se alguma coisa é daquele jeito, tem um sentido para ser. Mas espera aí, a oferta do Caim não estava de acordo com o que está padronizado. Bom, se tem um padrão e a oferta dele não está de acordo, o que Deus chega ali para ele e diz: se você proceder bem, não há razão para você não ser aceito. Qual é a briga de Caim? O que seria proceder, cara? Se você não proceder? Eu tinha dois formatos de oferta. Um formato que era de Deus, outro formato que era de quem? De Caim. Percebe que o ponto de chegada dos dois era igual? O altar e o sacrifício. Portanto, Caim estava fazendo o sacrifício e Abel também. E sob a dimensão do que significaria o sacrifício, Caim pegou do melhor que ele tinha, como Abel também pegou do melhor que ele tinha. Qual é a diferença então dos dois? Formato. Não é sacrifício. Modelo. Também não é modelo. Também não. Porque Caim ofertou o sacrifício. Sim. O sentido. Também não é o sentido. O sentido do cordeiro. Deus pede, Qual é a única diferença? Deus pediu, não. É que um levou o que Deus pediu e o outro não. Aonde está a diferença? Obediência. Percebe? Se eu olhasse todos os aspectos envolvidos, era exatamente o que a gente estava discutindo antes. Espera lá. Nós discutimos um monte de coisa, mas todas elas estavam voltadas para quem? O que me deixa mais confortável. E em nenhum momento nós discutimos o quê? O que Deus quer. Se culto e adoração está voltada para o objeto da adoração, então é o objeto que me responde o que ele quer. Quando eu estou no louvor, é o inverso. Deus não me diz como eu louvo. Eu louvo como resposta a algo que Deus me fez. Portanto, o louvor é meu, não é de Deus. E por isso Deus aceita se o coração do louvor é legítimo. Mas quando eu adoro, é o inverso. Tem que adorar dentro do foco. A adoração, o foco é quem está sendo adorado e não eu. Portanto, eu me moldo a partir da referência. Quando eu louvo, é o inverso. Ele fez algo por mim e eu estou retribuindo em louvor. Portanto, Deus aceita o meu coração. Quando eu adoro, não. Quando eu adoro, eu estou reconhecendo a minha pequenez e o tamanho dele. Portanto, inverti o foco. É isso que estava acontecendo aqui. O sacrifício era uma adoração. Adoração por quê? Porque eu sou pecador e estou reconhecendo que eu não tenho salvação. E a salvação está em quem? Em quem eu estou adorando. E por quê? Porque ele decidiu morrer por mim. Portanto, ali o sacrifício não é louvor. O louvor acontece imediatamente após o sacrifício. Quando eu saio de lá salvo, eu saio de lá como? Cantando e louvando a Deus. Mas o sacrifício é o inverso. Eu não estou indo lá cantando e louvando a Deus. Eu estou indo lá contrito, adorando a Deus, porque eu estou morto no meu pecado. O que Caim não fez? Caim não reconheceu que era pecador. Ele falou, não, a oferta é do meu jeito. Deus que aceite. Entendeu a inversão que aconteceu aqui? Então como que a gente deve adorar? Beleza, agora a gente está perguntando. Bom, quem é que tem que responder isso? Eu? Você? Ou qualquer outro? Não, quem tem que responder como é que eu devo adorar? Aquele que é adorado. Ele tem que me responder isso. Quando ele me responde isso, eu encontrei o fenômeno correto. Porque eu estou fazendo adoração e não louvor. Mas agora a pergunta mesmo, como que eu devo adorar? Vou responder isso quando a gente terminar o capítulo. Tá? Senão a gente não encerra o capítulo. Mas o desenho de adoração está em Isaías 6. Até surgiu, acho que a pergunta umas 2 sextas-feiras atrás, eu acho. É exatamente por causa dessa mesma discussão. Aí lá a gente... Isaías 6 é o desenho do perfil de adoração. Que é um desenho de alguém que chegou no trono de Deus diante do trono. E aí ele descreve tudo o que aconteceu ali. Moisés, eu estou passando e eu esqueci de perguntar. Seguinte, aqui não há uma passagem de tempo. Mas eu creio que eles aqui, né, quando isso aconteceu, já fazia muitos anos que eles faziam. Sim. Isso.
Sim, o primeiro sacrifício acontece na saída do Éden, né? Deus mata 2 cordeiros e faz a roupa dos 2 e a partir... Foi criado essa rotina e sim. eles faziam. Sim. Então isso daqui foi uma revolta deles. Sim, Um sim. dia eles falaram, Uma rebeldia. Vou mudar e quero ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito, é rebeldia. Tá? Se a gente saísse disso aqui e fosse ler esse texto no livro Patriarcas e Profetas, você tem o cenário inteiro. Mas de qualquer forma aqui já tem um desenho fácil de você perceber. Tá? Por quê? Porque Deus retorna para ele dizendo o quê? Você já sabia que não ia ser aceito. Você não procedeu direito. Você não fez o que era para ter feito. Por isso eu não posso aceitar. Ou seja, não vai cair fogo do céu e queimar a sua oferta, porque eu não pedi fruta. Por mais que eu goste delas e tenha dado elas para você. Frutas eu dei para você. Agora, para salvar do pecado só tem um jeito: derramamento de sangue. Porque não tem salvação do pecado que não implique na morte do cordeiro. E não é esse cordeiro só. É o que ele representa. Não tem forma sem função. Esse cordeiro representa quem? O Cristo que vai verter o seu próprio sangue na cruz. Não tem forma sem função. Então, não é um formalismo o sacrifício. Ele é um modelo funcional. Ele está demonstrando o que vai acontecer com Jesus. Quando eu desvio disso, eu não quero o Cristo. É o que aconteceu com os judeus. Nós não queremos esse Cristo. A gente quer um Cristo rei. A gente não quer um Cristo morto na cruz. Percebe? Eu quero do meu jeito. Eu não quero do jeito de Deus. Cristo falou, não tem jeito. Não tem perdão sem sacrifício. Não tem resolução da justiça imposta pela lei que não passe pela morte de alguém que seja justo, dando a vida por um injusto. Essa é a função que está atrás do sacrifício. Quando o sacrifício virou formalismo, o que Deus respondeu para Israel? Misericórdia quero e não sacrifício. Vocês trazem sacrifícios para mim, mas com as mãos sujas. Não adianta nada. A morte do cordeiro só tem sentido se as mãos estiverem limpas. Limpas em que sentido? Elas estão aqui trazendo exposto o pecado para depositar o pecado junto com a oferta. Vocês estão vindo aqui com as mãos sujas e sem querer deixar sujeira aqui. Portanto, não adianta, você pode fazer 500 sacrifícios e vai continuar pecador. Vai continuar preso ao pecado, porque você não quer deixar o pecado junto com o sacrifício. Você põe o sacrifício aqui com a mão suja, tira as mãos sujas e quer guardar as mãos sujas para você. E quer que o sacrifício resolva a sua conta. Não vai resolver. A mão suja é para ser limpa no sangue do sacrifício. Por isso, misericórdia é mais importante do que o próprio sacrifício. Porque esse é o sentido que está atrás. Então, todo esse desenho aqui desses 7 versos ilustra isso que está na rebeldia de Caim. E é curioso porque o texto descreve assim: Caim cirou, e cirou contra quem? Contra Deus. O Senhor é culpado de não ter aceito a minha oferta. É a mesma coisa que aconteceu com Adão quando Deus chamou: Adão, onde estás? Qual a resposta de Adão? A desgraçada da mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. De quem é a culpa? De Deus, o Senhor que me deu a mulher. Portanto, a culpa é sua. Por que o Senhor está me chamando? Por que está me chamando a atenção? A culpa é sua. Caim está falando a mesma coisa. E aí Deus fala: você não está vendo o óbvio que está na tua frente. Faz as coisas direito, que não tem do que reclamar. Eu prometi que desceria fogo do céu, e vai descer. Mas para descer fogo do céu, tem que verter o sangue. Esse é o desenho. Aí continua a historinha. Foi muito tapa pra mim, né? Tô sem roxa. Na realidade, a pergunta que você fez é a pergunta que todo mundo faz, a vida inteira. E esse drama não é seu, é de quem não te respondeu. Eu poderia não te responder. Poderia passar pano quente, deixar o processo. E a questão minha não é o que você vai fazer, quando você vai mudar e de que forma você vai mudar. O que eu preciso deixar claro para você é: existe um caminho para chegar lá. Se eu não te mostrar o caminho, a culpa é de quem? É sua. Periga de você estar no céu, descobrindo o caminho lá no finalzinho e olhando para trás e falando: se tivesse me mostrado o caminho antes, eu teria vivido de outro jeito. E eu que não te disse o caminho, não estar lá por não ter te dito o caminho. Portanto, a responsabilidade não é sua, é minha. Quando você me perguntou: os ministros não sabem disso? Alguns sabem e fecham os olhos porque não querem ver e não querem lidar com o problema. Outros veem e não sabem o que fazer porque não aprenderam o que fazer e estão buscando, ou pedem ajuda. Eu não consigo, mas eu sei quem consegue, eu peço ajuda.
Eu não tenho essa versatilidade. Nem todo mundo tem, que é onde nitidamente os maiores problemas aparecem nessa direção, como apareceu aqui em Canhador. E outros estão vendo o fenômeno, estão de joelho dobrado e estão tentando atuar no fenômeno. Mas são poucos. Poucos é mais gente. Então, assim, antes de se pensar em todo o processo que isso implique, a minha responsabilidade é de responder. Se eu não responder, a culpa é minha. Então, é nesse sentido que tem aqui. Agora, tem um tempo para isso? O tempo que você deve determinar e você precisar, e não o meu tempo. É exatamente o que aconteceu com ele ali. Qual o tempo que ela precisava? Ele sabia quando começou? Ele só sabia o que precisava fazer. Dar o tempo necessário. Agora ele sabia o caminho e foi trilhando junto com ela o caminho. Até que o tempo fez com ela o que tinha que fazer. E não ele. Esse é o desenho. É o que eu falei, a semana passada, acho que alguém perguntou alguma coisa, não sei se foi aqui ou foi numa igreja que eu estava falando, mas eu até ilustrei isso. Tem uma das meninas com quem eu trabalhei durante quase 3 anos, toda sexta-feira no estudo bíblico, respondendo as perguntas dela. O pessoal daqui conhece porque ela faz parte hoje do grupo aqui, que é a Emily. A Emily Maia. Mora lá em Boituva. 3 anos e meio até ela percorrer esse caminho. E eu estava trabalhando com estudos bíblicos, mas eu nunca delimitei o que ela precisava fazer. A gente só estudava o que estava no texto. Ela levou 3 anos e meio para cair a ficha de tudo que tinha que estudar. Só que quando caiu de uma vez. É parte do desenho. Engraçado isso daí. Eu não sou. Eu nasci na igreja. Sim, eu sei disso. É a quarta geração. Eu sei disso. Eu sei. E coisas dessa natureza ninguém respondeu. Como é que a gente está dentro ali e está perdido? Foi muito engraçado. A divergência. Você lembra das parábolas de Jesus? A dracma perdida, o filho pródigo e a ovelha? Essas 3 parábolas são exatamente isso. Eu tenho o sujeito que está perdido dentro da casa, a dracma, mas não tem consciência de que está perdido. Por que ele não tem consciência? Ninguém diz para ele. Eu tenho a ovelha que sabia o lugar que tinha que ir, mas se afastou do rebanho para novas pastagens. E eu tenho o filho pródigo. Cada um deles ilustra um desenho. E os 2 filhos, o filho pródigo e o filho que ficou em casa, ilustram exatamente isso. O que é o filho pródigo? O filho pródigo é o que achou que a casa não era grande o suficiente para ele. O que é o filho, o irmão mais velho? É o legalista. É o formal. Que ficou dentro do modelo, criticando o outro que saiu, sem olhar o seu próprio pecado. É o formal. É o do ritual. Essas parábolas ilustram exatamente esses perfis. E todas elas estão voltadas para quem está dentro da igreja. Essas parábolas não são para quem está fora. A tua pergunta: como é que pode alguém estar perdido dentro da igreja? Sim. Tem 4 formas ali desenhadas nas 3 parábolas de Jesus. E as pessoas não discutem isso. Pararam de discutir isso há muito tempo. Segue lá. Para onde foi a historinha de Caim e Abel?
primeira coisa interessante desse texto, agora que a gente abre a segunda parte dele, é que o texto do capítulo 4, por razões óbvias, ele é atemporal. Ou seja, ele não é um texto com uma descrição linear de tempo, com datas e eventos. Ele é um texto que vai contando a história solta no tempo. Ou seja, essa historinha aqui não aconteceu em 2, 3 dias, nem em 2, 3 anos. Essa história levou um tempo razoavelmente grande para ocorrer. Grande o suficiente para você ter outras pessoas nascidas na Terra, né, filhos de Adão e Eva, e outros desenhos de configurações que iam se tornando, entrelaçando dentro daquela história toda deles ali. Então, esse texto não tem uma referência temporal. Uma outra coisa curiosa do texto é o diálogo de Caim com Deus e depois o retorno desse diálogo. Como Caim não podia resolver a conta com Deus, afinal de contas, Deus devolveu para ele o problema. Falou, você que está procedendo mal porque está jogando a culpa em mim. A raiva de Caim contra Deus agora se transfere para aquele a quem Deus aceitou, o queridinho do papai. Exatamente o que aconteceu com os irmãos de José. Se a gente olhar lá na história um pouco mais para frente no Gênesis. Eles se voltaram contra o queridinho do papai, o José. Então aqui exatamente o que acontece com Caim é isso. Ele se volta em ira contra Abel, e já que não dá para mudar Deus, elimina Abel da reta, porque pelo menos ele não tem outro para referenciar. Ou seja, volta-se contra aquele que acertou. O resultado disso é que Deus vem cobrar de Caim o que ocorreu, e do mesmo jeito que cobrou de Adão. Assim como Deus chegou para Adão e perguntou, onde é que você está? E Adão estava escondido. Ele chega para Caim e faz a mesma referência. Onde é que está o teu irmão? E aí Caim já sai com as 4 patas contra Deus, né? Não sou guardador do meu irmão, pouco me interessa saber onde ele está, o Senhor que se vire para achá-lo. Nessas dimensões que Caim responde a Deus. Trazendo para a linguagem de hoje, é isso que ele está dizendo para Deus. E aí Deus fala, bom, já que é assim, então eu sei o que você fez, sei onde está Abel, e o sangue dele clama por justiça. Então, já que você fez isso, agora você vai receber o retorno disso. Você agiu de maneira consciente, premeditada, você chamou o seu irmão para o campo premeditadamente para matá-lo. Então, tudo foi feito com um requinte de crueldade aí na história. Agora você vai receber o retorno na mesma dimensão. Daqui para frente na sua vida, você vai viver como fugitivo, como errante, as pessoas atrás de você com a mesma proposta. Nessa época, né, Deus autorizou o irmão para habitar com a irmã para formar o povo na terra, né? É que na realidade esse conceito que a gente tem de irmão e irmã é um conceito moderno. Moderno no sentido dele, ele foi um conceito evoluído no tempo. Essa ideia de irmão e irmã como uma relação impeditiva, afetiva, ela é uma estrutura que aparece bem mais para frente no tempo, fruto de outras questões que não a criação de Deus. Até porque, se você pensar fisiologicamente, que diferença tem entre o relacionamento entre o irmão e uma irmã e entre um marido e uma mulher? Esquece as questões das neuras morais. Pensa só no ser humano, como ser humano. Tem alguma diferença? É um homem e uma... Na questão hoje, para Deus, o irmão e uma irmã. Então vamos lá. Aí isso você tem a sequência da história do pecado. Então quando você tem a sequência da história do pecado, é que esses processos mudam. Mas eles mudam por quê? Por causa do pecado e não por causa de Deus. Para Deus não faria a menor diferença continuar tendo esse tipo de relacionamento. Faz diferença para quem? Para o ser humano que se meteu no pecado. O pecado degenera a raça humana. E ao degenerar a raça humana, ele começa a produzir efeitos colaterais. O primeiro efeito colateral que você tem disso está na genética. Isso teve um período, por exemplo, sei lá, até na... Tem, você vai começar a perceber na Bíblia referências diretas disso depois do dilúvio. Depois do dilúvio, os casamentos já não se dão mais entre parentes diretos. Sim, irmãos e irmãs. Começam a se dar entre primos, mas presos às mesmas famílias, para manter a integridade do povo. Vai mudando o tempo e você vai vendo isso abrindo. Nos dias de hoje, por que não se relacionam pessoas muito próximas? Primo com primo direto? Genética. A questão é só essa.
Mas é por isso que Deus falou também que o homem é viver menos. Sim. Também isso já era parte do Sim, se você vê depois do dilúvio, isso é parte do processo de degeneração humana. Quer dizer, o próprio encurtamento da vida que acontece fruto dessa situação pós-dilúvio é misericórdia de Deus. Porque o número de doenças prolifera em nível cada vez maior e um aumento de vida é um aumento de desgraça. Ele permitiu comer a carne, né? Na verdade, ele permitiu comer a carne por não ter outra alternativa no processo do dilúvio. O ser humano gosta da história e não para de comer, e aí o resultado é enxugamento da vida. Nada que Deus não pudesse resolver, mandando maná e tal, mas ele deixou mesmo eles comerem a carne porque isso Ele não impediu. Isso era um modo já de diminuir a Se o ser humano continuasse fazendo isso, a misericórdia de Deus se manifestaria inclusive no encurtamento da vida. Ou seja, sofreria menos. Essa é a realidade. Pensa Adão assistindo por 930 anos a desgraça que o ser humano se tornou. Vendo essa situação aqui dos filhos dele, falando, eu vou matar mais gente para ser mais vingado do que Caim. Já que Caim matou um e 7 vezes está o processo sobre ele enquanto proteção, eu vou matar uma dúzia já que resolve o problema e eu vou ser mais vingado do que Caim. Quer dizer, a deturpação completa do gênero humano na 3ª geração. E Adão assistindo isso por 930 anos, essa degeneração completa. Então não tem sentido viver assim. Eu nunca li nenhum texto que tenha sugerido isso diretamente, mas eu sempre entendi que Deus não aprovaria uma relação entre pais e filhos. A lógica de irmãos é a mesma. Sim. Na realidade, a questão de pais e filhos, ela tem outra natureza, que é a natureza do respeito, do vínculo direto. Tá? Não é nem a questão fisiológica e no padrão. É a questão, de fato, de hierarquia manifesta. Então, eu tenho um pai e uma mãe que geraram filhos. Os filhos entre si estão em nível igual, mas o pai e a mãe não estão em nível igual ao filho. Então, tem uma relação de aprendizado aí listada nesse processo. Okay? Por isso, deixará o homem pai e mãe. Isso está desde do Éden. Tá? Deixará o homem o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. Então, o nivelamento se dá aqui, não aqui. E isso desde o Éden, portanto, é antes do pecado. Essa relação pais e filhos não acontece por conta do pecado, ela acontece por conta do propósito da paternidade. Sim, é porque eu entendo que realmente a Bíblia não faz menção nenhuma Não. a irmãos não poderem se relacionar. É uma Só pais e moral. Assim. Ela vai aparecer isso na cultura hebraica quando você tem a manifestação do número de erros propostos pelo pecado em função da genética. Mas você não vai ter referências diretas bíblicas nessa direção. Tanto é que o incesto para a Bíblia, em termos diretos, é a relação vertical, pai e filhos. Além disso, o que o texto fecha? O texto conclui apontando a direção das gerações que vieram de Caim e algumas curiosidades dos filhos dele. Uma dessas curiosidades interessantes é que na geração de Caim já surgem pessoas que começam a manipular processos estruturais na Terra, como ferro, bronze, instrumentos musicais e coisas dessa natureza. E esse texto, de alguma maneira, já ilustra lá no início do processo humano essas manipulações. E é curioso porque isso aqui bate de frente, né, com a questão da história geral. A história geral vai aparecer manipulação de ferro, essas coisas bem para frente. A manipulação do ser humano com esses materiais, ela aparece bem aqui mais próximo, no que a gente chama hoje de história antiga. E no caso bíblico não, ela está lá na 1ª geração. Os filhos dos filhos, né, os netos de Adão já manipulavam esses materiais. Mas há um período na história humana que o homem perdeu um pouco dessas habilidades. E depois retomou. Não. Isso é a história que diz, porque a história não tem acesso a registros. A história humana, tá, aquela que a gente tem nos livros, ela vai até quando? Ela é recente. Quer dizer, o limite máximo que você tem história de fato, história geral, é a civilização egípcia. E a parte da escrita da civilização egípcia. Ou seja, você vai variar algo em torno de 2.300 a 3.200 anos antes de Cristo. Esse é o limite da história.
Portanto, a gente tem história registrada nos livros. Se fosse pegar o modelo mais liberal, mais longevo dessa história registrada, são 5.000 anos de história. É porque, por exemplo, eu vejo um canal como o Dinesh Gil, eles falam, era alienígena, porque o homem não tinha inteligência nessa época. Porque eles estão assumindo que perspectiva? De que toda a inteligência humana está restrita àquilo que eu consigo enxergar nos registros da história. Então essa é a explicação. Então você joga para o vazio uma explicação solta porque você não tem acesso a esse vazio. Se eu olho para a Bíblia, ela fecha esse vazio temporal. A gente vai ver isso em Gênesis 5. A Bíblia define um calendário temporal da idade da Terra. Quando ela define esse calendário temporal, ela coloca todas as coisas em sequência, inclusive todos os eventos que a história descreve, joga nesse vazio infinito da pré-história. A Bíblia traz isso para dentro da história. Pontua isso, define datas, apresenta modelo e sequência de fenômenos. Nesse ponto a Bíblia é única, enquanto o livro de história não é. Nenhum livro faz isso. Moisés. Lembra quando Moisés fugiu do Egito por conta da briga lá e matou um egípcio, um guarda egípcio? Ele foi passar 40 anos no deserto, lá em Midian. Nesse período ele escreveu Gênesis. Então foi Deus que contou para ele. Com certeza. Revelação direta. Gênesis não tem jeito. Alguém contou a historinha e mostrou o mapa. Do mesmo jeito que Apocalipse. Quem mostrou para João todos aqueles eventos? Ou para Daniel todos os eventos futuros da história? Deus. É revelação direta, não tem jeito. Lembrando que Moisés vive 1.500 anos antes de Cristo, portanto, em termos lineares, ele vai viver 2.500 anos depois da história do Gênesis. Oi? Não, eu estou falando. Quando Moisés nasceu, já tinha passado 2.500 anos de história do Gênesis. Não, boca a boca já não pegava, não alcançava Moisés. Se a gente estivesse falando de Noé, beleza, a gente poderia falar da tradição oral, história sendo passada de pai para filho. Com Moisés isso já não seria suficiente, já teria se perdido, até porque a longevidade das pessoas na época de Moisés era 70 anos. Moisés foi um sujeito que viveu bastante, viveu 120. As pessoas chamavam Moisés um sujeito absolutamente longevo, porque a média de vida das pessoas era 70 a 90 anos na época de Moisés. Por isso Moisés era considerado um sujeito absolutamente longevo. E não só longevo, saudável, né? Porque Moisés com 120 anos subiu um monte para morrer lá em cima. E enxergava, né? O que não era comum. Um sujeito com 120 anos enxergando e tendo todas as suas estruturas funcionais ativas. É um sujeito diferenciado aí. Será que está no nome? Oi? Será que está no nome? Tomara. Diga. Aqui no caso, no versículo 15, quando o Senhor disse que foi a caminho, que ele saísse, né? Ele ficou isolado. Ele foi expulso da região de convívio dele, onde estava Adão, onde estava Eva, onde estava sua família direta. Foi viver como nômade na terra. Mais além, né? Aí trazendo para os nossos dias de hoje, é o que acontece com o bandido, sabe? Se ele mata, rouba, não vai preso, fica isolado. Ser isolado da sociedade. Sim, e todas as eras sempre foi assim. Quem foge ao padrão de convívio social, ele é excluído do modelo. Porque isso me fez lembrar que o professor Guilherme Nietzsche, ele escreve o direito penal e isso ele utiliza esse exemplo a de expressão de Gênesis aqui. Muitos dos sujeitos que descrevem a estrutura de direito penal usam esse texto, inclusive para validar a questão ética do texto no direito penal. O que é o castigo, o que é a vingança, o que é a responsabilização, o que é a postura do sujeito frente ao erro cometido. Esse é um texto interessante para discutir essas questões da ética do direito. É interessante pensar, porque assim, a gente observa que Deus tinha, né, um plano para isso. Você errou, então você tem que pagar pelo seu erro. Né? Deus nunca retira as consequências do erro no sentido daquilo que eu posso sofrer, mas Ele resolve um problema que eu não dou conta de resolver. O efeito final do erro, a morte. Esse Deus resolve. Os outros Deus não mexe. Então, mas no caso, hoje, por exemplo, uma pessoa que
consegue provar a natureza, ele, de certa forma, ele também é fichado. Uhum. Tem uma ficha dele. É o caso do céu. Né, fica, e você vê que todo esse modelo que a gente tem hoje no direito, a gente está aqui. Exceto a lógica romana do direito atual. Porque a lógica do direito romano é a explicitude da lei e não da justiça. No caso do direito bíblico, o centro do direito é a justiça e não a lei. Não a lei. Então a gente tem uma inversão no direito romano para atender a demanda do buraco da lei. Quer dizer, a lógica do direito romano é abrir brechas na lei. Sim. Corrupção do Senado romano. A lógica do direito bíblico é simplificar a lei para não ter brechas nela. Então é uma lógica distinta. Aliás, esse era o meu drama no curso de Direito, né? Lecionar para os meus alunos ética cristã num curso de Direito para defender modelos de justiça, quando a palavra justiça é proibida no direito. A gente não discute de justiça em hipótese alguma no curso de Direito. Oi? Totalmente cega. A afirmação da justiça é cega é porque você não pode usar justiça no direito. No direito você só aplica a lei. É a lex pura. Apesar do direito ser subjetivo, é a lex pura. Então a hermenêutica, a exegese, toda a pragmática do direito tem que estar baseada na lex e não na justiça. A justiça ela é pessoal. O direito é subjetivo, mas não pode ser pessoal. Ele tem que ser objetivo no sentido do julgamento, subjetivo no sentido da interpretação da lex. Ou seja, ele admite várias interpretações para o mesmo fenômeno e você discute todas elas e vê qual delas faz mais sentido. Então é a aplicação exclusiva da lei. É outra lógica. Essa lógica é torpe, né? No final das contas, se várias pessoas se reúnem para decidir, cada um está dando a sua opinião. Então, Por isso ele é subjetivo. Então, o direito é subjetivo exatamente por isso, porque ele é uma interpretação da lex. Mas eu tenho que ficar com o quê? Com a lex. O problema é de quem legislou e não de quem julgou. Aí vem um negócio que a gente chama de jurisprudência, que é, de repente, no meio do caminho, o sujeito percebe que a lei é torta e encontra um outro expediente em outra lei, cria uma referência para mostrar que a lei é torta e usa esse elemento como julgamento. Abre uma jurisprudência para rediscutir o formato de interpretação da lei. E aí isso vai criando pernas. Do mesmo jeito que você faz isso, você tem uma outra área do direito, que é a especialização do sujeito em encontrar os buracos. Então ele faz a mesma coisa para encontrar brechas para manter o bandido solto. Essa era a lógica do Senado romano. Você faz tudo e nunca será preso. também não acontece. Oi? Tem que achar a falha ali para poder interpretar e... O direito não é uma tarefa fácil e, assim, é um servicinho enquanto estudo para a vida toda, né? A não ser que você vai trabalhar com as coisas mais burocráticas, né, com as coisas mais pragmáticas do direito, mas quem entrar para o direito num nível um pouquinho mais interno dele, que é o caso do direito criminal, né, a área penal, a área criminal, ali de fato é, como a gente diz, buscar cabelo em ovo, né, aquele esquema de cavar mesmo. Outra área do direito que também é bastante técnica e depende de um cavar profundo e altera toda hora é o direito tributário. Esse é terrível.